Olá, voltamos então com mais um bloco, na verdade o último bloco do nosso programa Livres Ideias de hoje, debatendo aqui o tema política, crise política no Brasil, certo, professores? Então, a gente finalizou o último bloco falando dos problemas, né, que são muitos e são complexos, e agora eu vou convidar vocês aqui para a gente propor soluções. Olha... Difícil, hein? E aí, como é que você... Difícil. Eu tendo a acreditar que a principal forma de resolver esse problema é com a educação, que é um problema gravíssimo no Brasil, que a gente não tem uma boa formação, não há investimentos substantivos na educação, e quando há, eles são interrompidos porque muda de governo, né? Então você não consegue ver o progresso, porque nada que se faz na educação você vai ver amanhã, né? São geracionais. Então, aquilo que se faz hoje, você vai ver daqui a 10, 20 anos, né? Então, você interrompe o tempo todo, então você tem uma educação que toda hora é interrompida e é falha, né? E educação não é só aquela formal que a gente aprende, né? Matemática, português, história, geografia. É a educação cívica, né? Que começa em casa, na verdade, que os pais de hoje, né? Cada vez mais tem que deixar a Deus dará. Porque tanto a mãe quanto o pai estão no mercado de trabalho, então o filho fica só, às vezes na escondido. Verdade, não fica só, porque tem uma babá, na verdade a babá que vai dar essa educação chama televisão. Ou Facebook. Ou a internet. Exatamente. Né? E aí esse é um grande problema também, porque quem vai formar o cidadão não vai ser nem os pais, geralmente por falta de tempo ou de própria capacidade para isso. E nem a escola. E nem a escola. E aí você tem aí crises dramáticas de professores com doenças, né, apavorados, porque vai para a sala de aula para apanhar, vai para a sala de aula para ouvir desaforo, porque as crianças já não têm mais o espírito cívico, né? Então nós temos um problema grave educacional aí, né? E que, olha, eu ouso dizer que não é só no ensino médio não, sabe? Ou ensino fundamental, é no superior. Eu já ouvi físico falar para mim que para que conservar papel? Papel tem que jogar fora, né? Eu fico pensando que seria da física se os papéis de Newton tivessem sido jogados fora. Né? Mas olha só, acho que eu vou jogar a batata quente então agora para o Ricardo. Eu vejo a educação como uma forma de solução, mas eu vejo como uma forma de solução a longo prazo. Sim. E temo que talvez nós não tenhamos tempo para esperar esses resultados, uma vez que até os investimentos ainda são escassos nessa área. Né? E aí, Ricardo? Olha, eu não tenho como pensar diferente da Tereza, já que eu sou educador e vejo nesse como um caminho, não só como virtuoso, mas como necessário no nosso país. Mas eu acredito que algumas alternativas mais imediatas também devam ser tomadas. Uma lei mais dura sobre o que deve ser apresentado ao jovem na mídia, né, com abertura para debates políticos sérios a respeito de temas que estão tramitando no nosso Congresso. Aquela máxima de que as pessoas têm aversão à política, eu tendo a acreditar que isso não é correto. As pessoas temem a má política, temem a politicagem, mas a verdadeira política, as coisas que estão, que vinculam-se com a sua vida, essas pessoas da nossa sociedade estão sim interessadas em discutir sobre elas, em debater sobre elas, e me preocupa, Emerson, um crescimento ainda elementar dentro da nossa sociedade, que é um crescimento do conservadorismo exacerbado, uma extrema-direita, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás, ou era muito recôndito, né? Cada dia mais, né, nós estamos observando as pessoas que fazem marchas pela família, né? Isso traz consigo um problema muito sério, né? Que é uma tentativa de minar os esforços progressistas dos últimos anos que nós tivemos no país. Nós temos aí poucos anos de democracia, né? Nós tivemos aí o maior período de democracia na história do Brasil desde a década de 1980, mas ainda assim poucos anos, é uma democracia ainda na infância. No entanto... agora vai ter que recomeçar a contagem. Isso. No entanto, nós não tivemos tempo nesse período de democracia de solucionar todos os problemas sociais, econômicos, todos os problemas jurídicos,
E a gente corre agora um sério risco de que esses problemas não sejam mais resolvidos, porque não há mais interesse de que eles sejam resolvidos. Ou pelo menos isso é o que me causa a impressão, esse processo político de crise que a gente está vivendo. Eu espero que esteja errado, espero que as pessoas estejam realmente interessadas em resolver esses problemas. Aí, do meu ponto de vista, eu acho que uma das coisas elementares a ser feitas agora mesmo, estabelecer uma cláusula de barreira. A cláusula de barreira, para quem não conhece, a representatividade política dos partidos políticos dentro do Congresso, elas devem ser vinculadas ao número de votos. Né? Mudar os patamares de eleição para que não ocorram essas disparidades, quando, por exemplo, um tiririca é eleito com milhões de votos, porque as pessoas votam no tiririca. Foi eleito com E aí, através do coeficiente eleitoral, o coeficiente eleitoral faz levar pessoas para dentro do Congresso que ninguém nem conhece. Eu pergunto, 200 votos. Na última semana, o presidente em exercício, Michel Temer, estava viajando. E o presidente da Câmara era o presidente em exercício num dia, se não me engano, na segunda-feira da semana passada. Maia. E eu perguntava aos meus alunos quem era o presidente em exercício. E quando eu falava o nome do Rodrigo Maia, as pessoas nunca tinham ouvido falar. Né? E olha que é um sobrenome muito forte na política nacional. Então, eu acredito que a mudança de alguns princípios da eleição, alguns princípios... Eu acho, reforma Ricardo... política. Uma reforma política básica deve ser realizada. Política. Agora, se é que eu posso trazer um ponto positivo, que eu considero extremamente positivo, e que eu não esperava uma mudança como essa, pelo menos não enquanto eu estivesse vivo, foi o fim do financiamento empresarial de campanha. Você sabe que eu acho que o que fizeram não muda nada, o privado. Porque, na verdade, para você ter um impacto duro na questão do financiamento, ele teria que ser 100% público. Porque aí ele vai ser restrito. Ele não veio perfeito. Né? Então, ele veio, o que já me surpreendeu, mas infelizmente não veio perfeito. Porque na prática, o privado, eu deixo de passar o recurso pelo CNPJ e pago pelo meu CPF. Mas há um limite, né, de até determinado valor que pode ser doado, né? Eu passo o limite máximo do meu CPF, mas o limite máximo do CPF do meu filho, mas o limite... É um dificultador. É um sistema corrompível. Inclusive, é corrompível, acho que como qualquer outro sistema ou processo político dentro do Brasil e talvez do mundo, né? Uhum. Mas eu vejo, pelo menos, refletindo positivamente, a princípio, nessas eleições municipais, que já contam com uma economia maior de recursos e uma disparidade um pouco menor entre o candidato com mais recursos e o com menos recursos. Pouco. É aquele negócio, eu acho que dificilmente você vai ter uma solução apenas que vai salvar a pátria, mas um conjunto de pequenas soluções. Essa eu acho que é uma solução que veio muito a calhar, né? Precisa ser melhorado, com certeza, mas já veio um bom sinal. Penso também que seria necessário investir mais em democracia direta, como o Ricardo falou. As pessoas devem perder o medo de participar da política, mas não o medo de participar da política só votando. Aliás, né? Você disse, a pessoa vai lá, vota de 2 em 2 anos. Se é que parou um pouco para analisar o candidato, porque acontece muito disso, né? Inclusive li um artigo recentemente que falava que, especialmente em igrejas protestantes no Brasil, fizeram uma pesquisa, né? E mais de 60% dizia que iria votar em quem o pastor indicasse. Não iria pesquisar nada sobre o candidato e eu votar em quem o pastor indicasse. A base evangélica está aumentando e isso aumenta o conservadorismo. Aumenta. Né? E é curioso, porque hoje o maior mercado, né, a maior circulação de recursos, uma das maiores, né, é a religiosa, né? Claro. E não tem tributação nenhuma sobre ela, por exemplo. O IBOPE fez ainda esse ano, alguns meses atrás, uma pesquisa sobre o interesse da população em seus representantes políticos. E o resultado foi dramático, né? 46% da população brasileira, segundo o IBOPE, não se vê representada por algum partido político. Isso foi e não está, de fato. Foi o menor percentual desde quando começou a se fazer esse tipo de pesquisa no ano de 1988. Quer dizer, as pessoas não se sentem representadas por quem está lá, mas elas votaram em alguém. E elas continuam votando em alguém. Verdade. Agora,
infelizmente, eu acho que a gente vai ter que fazer até um outro programa, né? Porque o nosso tempo acabou. Praticamente, esse tempo acabou. Eu gostaria que a professora... acabou, mas não acabou tanto. Assim, então você pode fazer suas considerações finais. Não, você tem uma noção, só nisso que você disse, né? O TSE liberou um resultado o ano passado, referente a 2014, ou seja, um ano depois das eleições federais, né? 71% da população brasileira não sabia dizer em quem votou para deputado federal. Isso é grave. Você não ter consciência em quem você votou, né? Isso é um dado muito preocupante, né? Eu acho assim, reformas são muito bem-vindas, mas a gente não pode ser ingênuo de pensar que a política tal como ela está hoje não vai trazer reforma nenhuma. E não pode ser conveniente a ponto de se eximir da culpa. Não, eu acho que não pode deixar de pensar, o cidadão brasileiro não pode deixar de pensar que política é uma coisa do cotidiano. A gente agora está exercendo um ato político. Eu falo, vocês me escutam, eu paro para ouvi-los. Isso é um ato político, é uma relação de poder. Você tem relação de poder com seus vizinhos, você tem relação de poder com o dono do supermercado ou o rapaz com quem você está te atendendo. Então você tem o tempo todo uma relação de poder sendo exercida. Então é ingênuo pensar que você não sabe o que é política ou que você odeia política. Eu acho que isso é mais uma desculpa para você dizer, para você não se posicionar e não ter que de fato sair da sua zona de conforto. Verdade. Bom, professora, muito obrigado pela sua participação. Agora, Ricardo, pode fazer suas considerações. Eu acredito que, primeiro, agradecer pela iniciativa, né? Agradecer muito a professora Tereza, que é também minha professora e a quem eu me orgulho muito de estudar junto. E eu acho o seguinte, o Brasil está vivendo um processo histórico que vai ser realmente entendido daqui a alguns anos. Eu insisto em pensar, como estudante de filosofia, que ainda que estudando a sua contemporaneidade, isso é muito difícil de se realizar de forma objetiva. Existem sempre muitos aspectos da realidade atual que se perdem. E os processos em que o nosso sistema político está passando, que é extremamente conturbado e que às vezes se distancia da realidade social dos indivíduos, isso vai se abrir para quem for estudar isso daqui a algum tempo e a gente vai compreender realmente o que está acontecendo. Cabe à população não achar que receberá essas informações da forma que lhes apraz, quer dizer, cabe à população tentar entender isso no dia a dia. Nós temos eleições municipais no próximo mês e eu acredito, eu posso até me colocar como parte das pessoas que estão dentro do processo aí um pouco fora do processo, porque eu ainda não sei em quem votar. Somos dois. Porque a cidade de Diamantina oferece uma gama muito grande de candidatos, mas eu ainda não sei em quem votar. Porque me parece que quando eu abro a caixa de correio e vejo os santinhos, né, aquele santinho é ótimo, né? Falo o que a pessoa mas não falo o que a pessoa pensa, em que ele vai defender, quais são as propostas. Então me falta muita informação a respeito desses indivíduos que são os candidatos e que eu imagino que deveriam ser as pessoas que mais se expusessem do ponto de vista de que eles mostrassem realmente o que eles pensam a respeito da política, o que eles pensam a respeito da sociedade, porque afinal de contas é esse o exercício que eles vão exercer quando estiverem cumprindo seus mandatos. Então é um trabalho que tem que ser feito individualmente, ir lá, pesquisar na internet, buscar lá quem é um candidato. Vou votar nesse candidato? Vou saber quem é ele. Vou saber no que ele trabalhou, qual que é a proposta dele, qual que é o pensamento político dele, se adequa ao meu. E aí, independente de qual é o seu, né? Busca alguém que possa sim te representar. Porque na maioria das vezes as pessoas estão buscando alguém que vai te oferecer algo em troca, alguma vantagem mínima em troca. E isso é o que eu imagino ser o sistema, ser o que desgasta por completo o sistema, né? Você não corrupção. Uma corrupção individual. Você está colocando alguém para te representar, mas que você sabe que ele não vai te representar. Ele te ofereceu algo em troca. Então logo ele não deve nada para com você. Já te deu, né? Então, professor Ricardo, eu quero que você nos ofereça algo em troca, que é o seu conhecimento, de novo, no próximo programa, que a gente gostaria, né, de gravar com vocês. E, enfim, gostaria de encerrar esse programa agradecendo mais uma vez a todos, agradecendo vocês que estão nos assistindo nesse momento, né? E dizer, mais uma vez, que esse é um programa produzido pelo Senas Pré-Vestibular e Concursos, em parceria com a Livraria Café Espaço B,
você pode assistir esse programa toda quinta-feira, às 10 da noite, com reprise aos sábados, 12h30, domingos, às 10 horas, e também nosso site, www.cenasprevestibular.com.br. A gente deixa os links, né, para esse vídeo no YouTube, tá bom? Eu aguardo vocês lá, aguardo vocês no próximo programa também. Muito obrigado e até mais. Até mais. Até mais.